Pessoal, terminando aqui o sábado à tarde do Poliglotar com Raquel Ilha, grande amiga, intérprete, já interpretamos muito juntos, já está palestrando aqui, eu acho que pela segunda ou terceira vez no Poliglotar, segunda vez, dessa vez sobre interpretação consecutiva. A gente ouve muito falar de simultânea, tradução simultânea, mas e a consecutiva, cadê? Então a Raquel vai falar para vocês. Vendo que tá dando menos microfonia segurando assim o microfone. Vamos ver. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Raquel. Muitos já me conhecem porque eu faço bastante movimento nas redes sociais. Mas quem vê aí na internet a Raquel Ilha super desinibida, aqui, ó, eu tô morrendo e eu fico tremendo, eu fico suando e é assim na vida real também, nos meus trabalhos de interpretação. Mas, o que é que acontece? É que nem o Juliano falou, a interpretação, ela existe várias modalidades e as pessoas geralmente só conhecem como tradução simultânea, como se fosse uma categoria única da interpretação. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aqui um pouquinho da minha história, só para vocês terem uma ideia, eu formei em tradução, o que é bem raro para pessoas que trabalham no ramo formarem na área e depois começarem a atuar na área, né? E assim que eu entrei na UNB, eu não fiz já direto tradução na UNB. Eu já comecei primeiro com farmácia, porque eu não sabia o que eu queria, o que eu queria fazer da vida. Na época do vestibular, eu fiz cursinho durante 2 anos, porque eu achava que eu queria fazer medicina. Tudo isso começou porque a minha mãe ficou falando que tipo, ai, você gosta muito da área da saúde, então você tem que fazer medicina. Aí eu falei, tá, vamos ver. Aí eu fui, fiz vários vestibulares na UNB, todos os semestres, e ficava sempre assim, beirando, assim, faltando 10 pontos, faltando 5 pontos. Aí quando eu estava prestes a passar, eu desisti e resolvi fazer farmácia. Aí quando eu entrei na farmácia, aí eu falei, caramba, eu não sabia que farmácia tinha tanta química. Aí eu falei, gente, é realmente uma coisa muito louca esse negócio de escolher o que a gente quer fazer. Mas nisso de ficar buscando qual curso que eu ia fazer, querendo ou não, é uma coisa que é do intérprete, é do tradutor. Você gostar de várias áreas, você querer fazer várias coisas, porque o tradutor, ele quer sempre aprender várias novas áreas. E é isso que a gente vive no nosso dia a dia, como tradutores e intérpretes. É raro você ter uma pessoa especializada e só trabalhar em uma área específica. A maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, são muito generalistas. E aí, quando eu estava fazendo farmácia e não estava gostando, eu fui buscando fazer matérias como aluno especial, ou não era nem aluno especial, podia fazer, né, a optativa. E aí eu fiz algumas matérias de letras, porque eu também sempre gostei de línguas, como todos que estão aqui, né, gostam muito de línguas, e aí eu me identifiquei na primeira aula que eu fiz. Eu tive uma professora incrível, a professora chamada Alessandra Querido, que inclusive foi quem me motivou a abrir meu curso, e ela foi a primeira professora do curso de tradução, que foi, assim, maravilhosa, maravilhosa em todos os sentidos, assim. E aí, na tradução, fazendo as aulas de tradução, eu falei, nossa, eu não conhecia essa área, porque eu achava que só existia letras, como bacharel ou como licenciatura, mas eu não sabia que tinha o curso de tradução na UNB. E eu acho que muitas pessoas, às vezes, nem sabem que existe também. E quando eu descobri que existia esse curso, fazendo essa matéria optativa, aí eu fiz o vestibular de novo. Eu não fiz aquela transferência interna, eu quis fazer o vestibular de novo porque ainda estava fresquinho, 2 anos de cursinho. Foi super tranquilo de passar, não foi passar em medicina, né? Que tinha que estudar mais um semestre para poder passar, né? E no curso de tradução, eu tive um dos alunos que fez o curso comigo, numa das matérias, era o Iraê Sassi, que é um tradutor juramentado de Brasília, que era um dos vice-presidentes do Sintra na época. E aí ele falou que ele era intérprete e falou um pouco da profissão na apresentação para a turma. Aí eu falei, caramba, é isso que eu quero. Tipo, quando ele falou para mim, aí eu falei, meu Deus, eu tenho que colar nesse cara. Vou colar nele em todas as matérias, vou falar. Tipo, enchendo o saco dele. E aí eu fiz isso, exatamente. Eu fiquei, todas as matérias que eu tinha a oportunidade de encontrar com ele, eu falava, e aí, como é que faz para entrar no mercado? E aí, como é que faz? E aí, como é que faz?
E aí ele, não, é muito difícil, não é para muitos. Já fica no seu lugar aí, né? Tipo, e eu falei assim, não, tem que ter uma brecha, não é possível. Não é possível que ele também não teve alguém que ajudou ele no início da carreira dele. E nisso de ficar indo atrás dele, teve uma hora que ele abriu o jogo, mas foi assim, no último semestre, quando eu estava apresentando o meu TCC. Ele falou que ele viu um potencial. Aí eu falei, tá, beleza, então. Então, beleza. Quando eu comecei a trabalhar na área, foi justamente por uma dessas oportunidades que ele me apresentou. Eu fui atrás de uma das empresas que ele me indicou e levei o meu currículo presencialmente. Muitas pessoas aqui já conhecem essa história, que eu fui super sem pretensão. Levei o meu currículo depois de sair da academia. Dei uma roupa formal para ir lá apresentar o currículo, porque eu achava que a empresa de tradução que eu estava indo era uma empresa gigante que eu ia só entregar para a secretária e que logo em seguida ele ia me chamar um dia para fazer a entrevista. Mas não, eu cheguei lá, era ele que se apresentou para mim, aí eu fiquei sem saber o que falar, né? Eu, então, eu sou Raquel, acabei de formar na UNB e eu queria ser intérprete. Aí ele olhou assim para mim, aí ele, então, senta. Aí quando eu sentei, aí ele começou a conversar comigo, me descontraindo, aí ele falou, agora que você já tá mais à vontade, eu vou te colocar aqui de frente pro computador para ver se você consegue ouvir e falar ao mesmo tempo. Aí me colocou um vídeo do Lula e falou para eu ficar lá ouvindo e falando ao mesmo tempo do português para português. Aí eu, nossa, caramba, que choque de realidade, assim, tipo, coloquei lá o fone e fechei o olho e fui fazendo, assim, tipo, errando, gaguejando e tudo mais. Aí ele disse assim, ó, só de você ter coragem de sentar aqui e testar e tentar e não sair correndo pela porta, na segunda a gente começa o treinamento. Aí eu fiquei assim, muito feliz, assim, chorei e tudo mais. Cheguei em casa, falei, pai, eu acho que encontrei um anjo na minha vida, porque foi uma pessoa que falou isso e aquilo, contei tudo para eles. E depois de 6 meses treinando com ele me colocou no mercado, enfim, foi o meu mentor, né, o Paulo Bier. E esse Paulo Bier, ele me acompanhou durante toda a jornada, todos os eventos, ele colocava sempre um intérprete mais experiente junto comigo, assim como ele fazia com todas as pessoas que ele treinava. Sempre um mais experiente com o outro que está iniciando, e ele tinha essa cultura de que um tinha que cuidar do outro como família. Então, ele falava assim, ó, se alguém que eu coloquei na cabine com você, se te destratar, falar qualquer coisa, fala pro papai, e pro vovô, na verdade, porque você tem mais idade para ser minha neta do que minha filha. E eu vou me resolver com ele, então não se preocupe com isso. Aí, lógico, né, nunca aconteceu esse tipo de situação, porque eu acho que ele já treinava as pessoas para não serem dessa forma. Então, eu entrei no melhor dos mundos, numa empresa que me acolheu como família, que me tratou da melhor forma possível, que me levou assim na mãozinha mesmo. E depois de 6 meses que eu estava no mercado, ele faleceu. Sim. Mas a filha dele continuou tocando a empresa dele, mesmo sem experiência de tocar a empresa, porque ela não era administradora, ela era fotógrafa, freelancer, e ela teve que ir às pressas, assim, não deixar com que o legado do pai dela se perdesse, e virar administradora da empresa do nada. E além disso, o marido dela levou as coisas dela, foi uma confusão que aconteceu na vida dela, assim, o pai morreu, aí o marido, enfim, foi horrível, trágico e ela se valeu assim do esforço de todos os intérpretes que ele formou para conseguir reerguer a empresa ou para dar continuidade na empresa mesmo. Então eu trabalhei muitas vezes voluntariamente para ela conseguir continuar com a carteira de clientes, porque tinha muito preconceito de uma mulher dirigindo a empresa e não um homem, tinha muito esse preconceito depois que o pai dela faleceu. Muitos dos clientes não quiseram mais continuar os negócios por ela ser uma mulher inexperiente na área. Então, ela teve que também ficar mais durona, assim, para conseguir demonstrar que ela era boa o suficiente para tocar a empresa do pai dela. E muitos intérpretes ajudaram ela nisso. E eu fui uma delas. E voltando àquela questão da minha professora, ela entrou em contato comigo na pandemia, porque eu estava fazendo muito movimento de interpretação remota, porque eu tive uma visão em 2019
que eu tinha que fazer interpretação remota, e comecei a montar a minha cabine e tudo isso em 2019. E quando começou a pandemia, eu já tinha todo o know-how de mexer na plataforma do Zoom, já sabia fazer muitas coisas, e estava ensinando para outros colegas gratuitamente, fazendo workshops com colegas de trabalho. E aí a minha professora vendo esse movimento, essa Alessandra querida, que foi aquela primeira que eu tive, me chamou para dar um workshop na UNB e na Universidade Católica de Brasília. Aí nisso, eu dei o workshop junto com meu colega Otto Mendonça, que foi o primeiro a palestrar lá na outra sala sobre a vida do maior poliglota, né, do Brasil, 150 línguas aprendidas. E aí ele deu esse workshop comigo e a gente lançou um curso chamado Meta Tradução Simultânea, que inclusive foi a primeira palestra que a gente deu aqui no Poliglotar, que está online. E aqui é a minha primeira palestra ao vivo. E aí eu estou aqui enrolando para ver se eu fico de boa para continuar. Mas tá, agora já estou bem mais à vontade. E aí a gente lançou esse curso, mas as nossas vidas seguiram diferentes rumos. Hoje em dia ele trabalha na Kudo, que é uma dessas plataformas que eu já queria trabalhar desde 2017, quando eu vi a primeira vez uma interpretação remota, foi por essa plataforma Kudo, que estava sendo lançada na época pelo Evandro Magalhães, que é um dos meus grandes também mentores, de uma certa forma, porque o Paulo Bietti me treinou, falava muito dele, falava, olha, se você quer se inspirar em alguém, se inspira no Evandro, que para mim ele é um dos melhores intérpretes que eu conheço mundialmente. A gente foi concorrente durante uma época, ele também teve uma empresa aqui em Brasília, e ele agora é intérprete na ONU, sei lá o que, ficou falando sobre toda o Evandro, muita pompa. E aí eu falei, nossa, eu quero conhecer esse Evandro, um dia eu vou conhecer. E aí, bom, quando o Otto foi para Kudo, eu comecei a trabalhar muito na Kudo, através de indicações dele e do Evandro também, porque ele me apresentou ao Evandro. E com isso, eu vi que a interpretação remota ela tem uma expansão muito grande no mercado, mas eu também aprendi que tinha também outras vertentes da interpretação dentro da área da consecutiva, que é o que eu vou falar com vocês hoje. Dei toda essa história para falar agora sobre a consecutiva para vocês. Então vamos lá. Interpretação. A palavra interpretação tem muitas interpretações, né? Se a gente falar assim, eu sou intérprete, tenho certeza que você, assim, você que não conhece a área vai pensar em outra coisa que não é interpretação de conferências. Provavelmente vai pensar que é intérprete de Libras, que é uma das coisas que mais surge no meu perfil, assim, você é intérprete, então você faz língua de sinais. Não, faço interpretação de línguas faladas. E a interpretação, querendo ou não, é muito legal essa palavra, porque ela dá margem também a você mostrar que dentro da interpretação você tem várias habilidades envolvidas. A interpretação, ela é sim um tipo de atuação. O ator também é intérprete. Ele interpreta um papel, ele é um intérprete também, o intérprete de música, quando a palestra anterior falou sobre isso, né? Então, saber música, ter alguma habilidade com algum instrumento musical, também te ajuda a ser intérprete, porque todas as habilidades que você tiver um pouco mais de sensibilidade, é entender um pouco mais a fundo as características mais intrínsecas de algum ofício, vão te ajudar a você ser um melhor intérprete, porque o intérprete não interpreta palavra por palavra, e sim ideia por ideia, e eu não posso deixar de ficar martelando nisso, porque quanto mais a gente fala, uma hora entra na cabeça das pessoas, né? Porque tem muita gente que começa na tradução escrita ou na interpretação, que é a parte falada da tradução, justamente cometendo esse erro de ouvir uma palavra que o orador falou e aí travar naquela palavra e aí falar, não consigo mais, porque eu não sei essa palavra, aí você perde todo o restante do raciocínio. Esquece aquela palavra e segue o fluxo. Se você ficar preso naquela palavra, já era a sua interpretação. Você perdeu mais 3 frases pensando que você não sabia aquela frase, aquela palavra. Então, não deixem isso acontecer com vocês, assim, entender que você tem outras formas de falar aquela palavra ou de passar aquela ideia, mesmo que você não entendeu uma palavra dentro de um contexto, dentro de uma frase, você entendeu mais ou menos a ideia por trás daquilo. Eu estou falando, obviamente,
de coisas que você estudou antes, né? Você não estou falando aqui que vocês vão entrar numa palestra sobre química orgânica e se o cara falou uma palavra que você não entendeu, você tem que continuar interpretando sem saber. Lógico que não. Você estudou todo o contexto antes, estudou o vocabulário, mas um vocábulo não vai perder o sentido inteiro da sua interpretação se você tiver estudado antes. Então, é nesse sentido, tá? Então, eu não quero ser mal interpretada com essas palavras. Então, a interpretação de conferências é o nome genérico que se dá na profissão com o jargão dos intérpretes atuantes. E eu não falo interpretação de conferências para os meus clientes, logo de cara. Eu falo depois. Sim, logo quando eu tenho o primeiro contato, eu falo tradução simultânea, porque é o que eles conhecem. Então, já aconteceu uma vez, e eu preciso contar isso porque foi muito engraçado, um cliente que é muito fiel a mim hoje, é um cliente de cardiologia. Aí eles me chamam para vários congressos de cardiologia. E no primeiro contato que eu tive com eles, eles falaram assim, ó, não quero... Você faz o quê? Aí eu falei, eu faço interpretação. Aí ele, eu não quero interpretação. Você faz tradução? Aí eu falei, faço. Aí ele, não, porque da última vez a gente contratou uma equipe que falava que era interpretação e a gente não gostou do serviço, né? A gente não quer mais interpretação. Então, se você puder fazer tradução, eu vou achar melhor. Aí eu falei, então tá bom, então eu faço tradução, lembro de ver vocês. Então, tem essas coisas assim, acho que da pessoa ser tão chatinha de ficar falando assim, não é tradução, é interpretação. O cara não gostou e simplesmente falou que não queria mais interpretação, mas ele está contratando a interpretação do mesmo jeito, sem chamar disso. Então, é bom a gente não ser tão rígido com os nossos clientes, a gente ter essa flexibilidade de tudo bem se ele não quiser chamar a sua profissão por aquele jargão que todo mundo consagradamente fala daquele jeito na profissão. Mas uma coisa que eu gosto de falar para eles é que não importa muito o nome que eles vão usar. O mais importante é que eles entendam das duas modalidades que eles estão contratando. E aí sim eu enfatizo a diferença entre a simultânea e a consecutiva. Então, a interpretação de línguas de sinais e interpretações de línguas faladas, a distinção, então, entre uma e a outra é só que uma é com línguas de sinais para que o nosso amigo ali maravilhoso, Vinícius, ele é ambos, ele é tanto intérprete de línguas de sinais quanto intérprete de línguas faladas. E no meu caso, eu sou só intérprete de línguas faladas. Mas a gente tem o mesmo ofício. A diferença é que na interpretação de línguas de sinais, esse é um ofício que seria uma profissão reconhecida, né? No mercado. Como? Não, o intérprete de Libras, ele tem regulamentação. Isso, tem uma regulamentação. Então, é regulamentada a interpretação de línguas de sinais, mas a de línguas faladas não é. Ainda. E a gente está lutando por isso, porque, querendo ou não, isso faz uma diferença se a gente tiver os nossos direitos, né, deveres, tudo certinho, não só com o sindicato e uma associação, e tendo realmente um número, né? Tipo, que nem eu cresci, que nem qualquer um dos outros, umas outras profissões tem, porque isso traz um peso maior para os clientes no geral. Porque eles não sabem dessa distinção. A gente está lutando por isso, mas eles nem sabem que a gente está lutando por isso. Eles não sabem diferenciar o intérprete do tradutor, o intérprete do tradutor juramentado. Eles mandam para a gente assim, tenho certeza que todos aqui que trabalham com tradução e interpretação recebem solicitação de legenda, de audiodescrição, de tudo, porque eles não sabem distinguir, eles só querem o trabalho feito, e é isso. Então, assim, a gente que tem que saber diferenciar, como a Karine falou mesmo, ele não é obrigado a saber, então a gente que tem que saber diferenciar isso para o cliente, e às vezes fazer isso sem ele saber, só ir passando para quem realmente faz aquele serviço, e não a gente, no caso. A interpretação é muito teatral, de verdade, porque você entra num personagem toda vez que você faz uma interpretação. Eu faço muita interpretação de autoridades, porque eu moro em Brasília, então, obviamente, que eu tenho muita interpretação no Ministério, no Congresso, todos os órgãos públicos, e tem sempre muito acompanhamento de autoridades.
E na interpretação com autoridades, você tem todo um protocolo de atendimento, e muitas vezes, é uma coisa muito engraçada que aconteceu esses dias, eu e a Ana Paula. O próprio órgão contrata a sua equipe para você interpretar para aquela autoridade. E a outra autoridade que está vindo fazer a reunião com o ministro, por exemplo, também contrata a sua equipe. Acontece muitas vezes de uma das equipes não ter que trabalhar, porque tem muito intérprete para pouca gente para interpretar. Então, às vezes, a gente se reveza no seguinte sentido: se tiver só um representante de cada lado, aí um de nós ficamos com o nosso contratante, e eles ficam com o outro contratante, né? Então, aconteceu da gente interpretar, eu estava vindo com uma equipe que ia apresentar uma nova tecnologia para vários ministérios, para tentar vender isso para o governo, e eles falaram sobre a tecnologia do lado deles, e aí eu interpretava para eles para o inglês e a Ana interpretava para o ministro em português. Aí assim, a gente vai se ajeitar no dia da reunião, né? Mas a gente tem que fazer todo um personagem para atender o cliente, que é a autoridade, né? Porque tem uma forma de sentar, uma forma de levantar, uma forma de se posicionar, uma forma de falar. A foto, na hora que vai fazer a foto, a gente tem que sair para ela não aparecer na foto. Às vezes eles tiram a foto no meio da interpretação, aí não tem jeito. E aí a hora da publicidade é ótima. Adoro quando eles tiram uma foto aqui da interpretação para colocar no portfólio. Porque são as únicas fotos que você realmente pode publicar. As que saem oficialmente no site do Ministério ou de qualquer outro desses órgãos. A evolução da interpretação. Então, a interpretação, ela evoluiu de formas diferentes no mundo. Tem alguns países que sempre a profissão foi regulamentada e não teve nenhum problema de ser dessa forma. Mas no Brasil, infelizmente, não aconteceu dessa forma. Então, a gente continua indo atrás dessa regulamentação. Então, vamos dizer, então, qual é a diferença entre a consecutiva e a simultânea. Existem várias coisas diferentes. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, consecutiva ou simultânea? Alguém chuta? A consecutiva. A consecutiva surgiu primeiro por causa dos equipamentos, porque a consecutiva não precisa de equipamentos. Então, basta você viajar com a sua família que você vira intérprete consecutivo. Quem sabe dois idiomas sempre vai passar por essa situação de ter que falar com os atendentes, com o cara no restaurante. Aí é tão cansativo, né? Que coisa, chega no final do dia, você fica lá cansado e não sabe por quê. Então, vocês foram intérpretes consecutivos e vocês viram tão duro que é você ter que ficar lá interpretando o dia inteiro para sua família. Você fica cansado, porque às vezes o seu pai não vai concordar com a sua tradução. Não, não é bem assim. Não foi isso que ele disse. Eu lembro que teve uma vez que eu viajei com os meus pais que foi muito engraçado. Foi a primeira vez que eu fui intérprete, 7 anos de idade. E a gente estava na Disney e meu pai insistia em comprar cookies lá no balcão do McDonald's. E ele pedindo cookies e o cara trazendo cookies. Aí eu fiquei percebendo que ele queria falar Coke. Porque ele estava pedindo cookies e o cara estava trazendo e ele não estava conseguindo. Eu falei, pai, isso é Coke. Ele não é cookies. Eu falei, mas pai, isso é cookies. Ele é Coke. E aí, enfim, foi uma história cômica, porque realmente, às vezes, a pronúncia faz toda a diferença. A pessoa fala que sabe falar inglês, mas ou sabe falar outro idioma, e pela pronúncia acaba não sendo compreendida. E a gente falou bastante sobre essas diferenças linguísticas, cada país fala de um jeito diferente. Então, às vezes, pode acontecer esse tipo de situação e você ser intérprete sem querer. Mas na consecutiva, além disso, tem uma questão que é o tempo. O tempo de duração daquela reunião, daquela palestra, ou de qualquer uma das modalidades que você tiver que interpretar, um evento, uma conferência. Se você tem uma consecutiva, não vai dobrar o tempo, porque você não vai falar exatamente pela mesma quantidade de tempo que a pessoa falou. Às vezes você fala pela metade do tempo que ela falou, mas mesmo assim sempre vai ter um atraso no tempo que você teria estipulado ali para aquele evento durar. Por exemplo, se você tem uma reunião de 1 hora e você tem uma interpretação consecutiva,
com certeza aquela reunião vai se estender por 1h30, mais ou menos. 1h30, 1h45, dependendo do quão prolixo ou quão sintético você for na sua interpretação. E a consecutiva costuma incomodar não só o intérprete que está fazendo, mas o cliente quando ele não sabe que ele contratou consecutiva. Porque ele insistiu que não pode ter equipamento, que ele não tem orçamento, e a gente explica várias vezes que vai ter então consecutiva, explica como é que vai ser a consecutiva, e na hora ele, eu achava que ia ser com equipamento. Mas eu expliquei que não ia ter equipamento, então não dá para ser. Então, a gente precisa reenfatizar várias vezes que na consecutiva vai aumentar um pouco o tempo, não tem jeito. Porque não tem como na consecutiva o cara falar 10 palavras, você falar uma, para poder sintetizar a mensagem. Então, vai sempre atrasar, sim. Mas na ONU, antes de virar uma profissão regulamentada em Genebra, todos os intérpretes lá lutaram para não ter essa virada de chave para simultânea. No julgamento de Nuremberg, quando teve aquele grande julgamento dos nazistas, foi a primeira vez que foi testado o equipamento da IBM com a interpretação simultânea para ser feita em várias cabines ao mesmo tempo, porque senão imagina quanto tempo iria durar o julgamento. Durou muito tempo, mesmo sendo simultâneo. Imagina se fosse consecutivo. E os intérpretes que fizeram esse evento, que fizeram esse julgamento, e teve até uma exposição muito legal que rodou pelo Brasil da AIC, da APIC, que são as Associações Nacional e Internacional de Profissionais da Interpretação de Conferências, falando sobre a história do julgamento de Nuremberg e do nascimento da interpretação simultânea. E foi muito legal porque mostrou a história de cada uma dessas pessoas, mostrou o que eles viveram, o que eles passaram, inclusive em questão de dor mesmo, porque muitos deles eram familiares de pessoas que morreram nesse atentado da humanidade. Então, eu imagino assim que o pior de tudo ainda foi isso, né? Você ter que interpretar o cara que matou sua família. Então, existe um tema que eu já trouxe no canal do YouTube uma vez, que é o trauma vicário, e a nossa profissão como intérpretes passa por esse trauma também, porque a gente vive, ao ouvir e falar ao mesmo tempo em primeira pessoa aquela história, a gente acaba também vivendo o mesmo trauma que o orador. E a gente pode, sim, desenvolver uma depressão de acordo com o que está sendo dito, se a gente estiver realmente intensamente vivendo aquela história no teatro. Lembra, o personagem, se você não desassocia do personagem que você está vivendo, depois você acaba vivendo as consequências do que ele passou também. Então, na consecutiva, você se distancia um pouco disso, porque você não está falando ao mesmo tempo que o orador. Você tem um tempinho para você anotar e reformular e falar aquilo em outras palavras. Então, muitos deles reclamavam dessa situação da simultânea, de ser muito intenso, de você ouvir e falar ao mesmo tempo e ser muito complicado. Às vezes, eles achavam que não ia serem capazes mentalmente de fazer a simultânea, eles falavam que era impossível. E muitos deles, antes de virar uma profissão separada dentro da ONU, também tinham muito receio da profissão da interpretação acabar com a pompa que eles tinham como diplomatas, como pessoas muito influentes dentro da ONU, porque além de serem intérpretes antes de virar simultânea, eles tinham outras funções dentro da ONU. Então eles eram diplomatas, faziam várias coisas e de bico faziam também a interpretação. E na consecutiva você consegue ter uma exposição maior, porque você fica no púlpito, você fala como o orador também, você tem aquele seu momento de estrelismo. E hoje em dia, tudo que a gente não quer, eu acho muito engraçado, porque mudou completamente a situação hoje em dia. Todo mundo pode, que nem diabo pode da cruz, quando falam que é consecutiva. Porque ninguém quer estar no palco, ninguém quer falar depois do orador e ser julgado pela plateia. E ninguém tem esse estrelismo todo. Hoje, muitas pessoas fogem muito da consecutiva. Mas, infelizmente, a gente não pode fugir 100%. Assim, infelizmente ou felizmente, na verdade, porque a consecutiva também tem os seus aspectos positivos. Porque quando você estuda a consecutiva, você consegue ser um melhor intérprete simultâneo. E aí eu vou mostrar para vocês as razões disso.
quando a interpretação remota começou, antes de entrarem essas plataformas como o Zoom com a cabine virtual, antes de ter a Moodle, existia a interpretação comunitária, sempre existiu a interpretação comunitária nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Os países anglófonos, esses dois países, eles têm na Constituição a obrigação, eles têm uma lei específica na Constituição que fala que todos os imigrantes têm direito a um intérprete em situações comunitárias. Então, se um imigrante nos Estados Unidos precisa de um médico ou precisa ir para o aeroporto resolver alguma coisa com o passaporte ou alguma coisa específica que precisa ser resolvida por lá, eles têm direito a ter um intérprete. Sempre eles podem pedir, eu quero um intérprete. Ou eles vão no tribunal, quero um intérprete. E o Estado provê. E então lá a interpretação comunitária não é das melhores remuneradas, mas tem muitas pessoas que vivem de interpretação comunitária por lá. E a interpretação comunitária tem crescido bastante aqui no Brasil. Tem, inclusive, vários novos intérpretes comunitários que têm trazido essa experiência dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, para os imigrantes venezuelanos, ajudar nas fronteiras e várias situações onde a gente tem situações de risco. Então, a interpretação comunitária, ela começou com apenas áudio, sem ver a pessoa, só o áudio mesmo, porque era literalmente um telefone, um telefonema que era feito para o intérprete, e ele colocava no Viva Voz e o intérprete ouvia o som ambiente, não é das melhores condições, até hoje ainda é meio assim ruim a condição de trabalho da comunitária, mesmo sendo pela internet, mas o nome OPI, que é Over the Phone Interpretation, a sigla, continuou sendo utilizada, mas hoje em dia não é mais por telefone, hoje em dia é pelo aplicativo do Skype, pelo Boostlingo, tem vários aplicativos que você usa para fazer a comunitária. E com a evolução tecnológica do computador, acabou que também a consecutiva ela pode ser feita via vídeo. E aí ela se chama VRI, que é Video Remote Interpretation, que é diferente de RSI, que é a sigla que é usada para interpretação simultânea remota. Então, tem gente que confunde às vezes os termos, mas esses são os nomes consagrados da interpretação consecutiva remota. E eu fiz muito esse trabalho de intérprete consecutiva comunitária durante a pandemia, porque muitos de nós ficamos em casa e eu já estava fazendo algumas interpretações simultâneas pelo Zoom, mas teve um período que teve uma lacuna, né, de interpretação, que muitas pessoas tinham trabalhos que foram cancelados e só foram remarcados depois de 1 ano, 2 anos. E para quem estava já na interpretação remota online consecutiva, que era o meu caso, que já estava desde 2019, acabou que o fluxo de trabalho intensificou ao invés de diminuir nessa época. Diminuiu a de conferências, mas aumentou muito essa situação comunitária, porque as pessoas ficaram doentes e não podiam sair de casa. Então, a ligação era o dia inteiro. Eu atendia esses telefonemas e era tudo o mesmo assunto. Era sempre a mesma instrução. Fique em casa, você está com febre, você está espirrando, você está tossindo, era sempre a mesma coisa, mesmas perguntas e as mesmas respostas. E era muito engraçado às vezes, porque eles são tão rígidos assim na ligação, que se você esquecesse, por exemplo, de falar febre, aí ele falava assim, você não falou febre. Aí eu falei, nossa, mas assim, a pessoa tinha que falar todos os sintomas, repetir eles todos novamente, se ela estava tendo eles ou não, os sintomas. E se a pessoa ouvisse um arzinho, assim, tipo, no telefonema do paciente, por exemplo, ele perguntava assim, você tá mesmo em casa? Aí a pessoa, sim, é só a janela que tá aberta. Tipo, eles ficavam desconfiados se a pessoa tinha realmente ficado em casa, mas a pessoa atendia telefone fixo, não podia nem atender celular. Então, não fazia nem sentido a pessoa ficar fora de casa com telefone fixo. Mas tudo bem. Foi essa situação que foi vivida. Existem dois tipos de consecutiva que a gente utiliza. A sem notas, que se chama também de consecutiva curta ou consecutiva intermitente, e ela é utilizada em situações de reuniões presenciais e reuniões mais curtas, porque a pessoa vai falar 1 ou 2 frases
e o intérprete logo em seguida vai falar, e ele não vai falar 5 minutos, 10 minutos. Então, não precisa anotar, você consegue reter na sua memória aquela informação. Não, não chega a exaurir, de fato, a sua memória. E muitas pessoas faziam já isso sem a tomada de notas, e nas universidades, por exemplo, o Robson, por exemplo, ele já conhecia a interpretação consecutiva, e ele começou achando que a consecutiva era mais fácil. A maioria das pessoas acha isso. Esse é um grande mito, justamente pelo que eu falei agora. Quando você aprende a consecutiva longa, que é o que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, vocês vão ver assim que tem um pouquinho de dificuldade no início, mas que você com treino consegue, assim como você aprende um idioma, aprender os símbolos da consecutiva também. Tá. A simultânea todo mundo sabe que essa está sendo feita aqui agora em cabine ou com equipamento móvel. Enquanto eu estou falando, elas estão interpretando ao mesmo tempo que eu. E ela também pode ser feita sem equipamento quando você tem poucas pessoas que vão ouvir essa interpretação. Você se posiciona atrás da pessoa e sussurra o que está sendo dito. Então, ela se chama chuchotage, para os franceses, e a escola francesa é bem conhecida, então esse termo se tornou bem recorrente em todos os idiomas, ou sussurrada, traduzindo literalmente do francês. Existe também uma sigla do inglês, que é Ear Voice Spam, EVS, que também é utilizada na literatura, se vocês encontrarem, ela também é muito utilizada. A consecutiva curta é a que eu vou fazer aqui com vocês, se der tempo, porque a gente tem pouco tempo para fazer, mas é o seguinte, eu mandei um link para o Juliano, eu não sei se ele compartilhou aí. Você manda pelo e-mail? Pelo... você quer que eu mande para você? Ou como é que faz? É melhor você mandar por e-mail. Você consegue mandar por e-mail dele? Qual que é o e-mail? Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho. Eu vou precisar de 3 voluntários. Manda no grupo. No grupo dos participantes. É porque tem que abrir aí. Você pode mandar. Calma. Por e-mail, né? Qual que é o e-mail? O e-mail vai para baixo. julianotmartins@gmail.com. Mandei. Acho que tem que dar um refresh. Eu tenho já. Mas ainda não chegou. Eu vou mostrar para vocês um site. É o site que eu utilizo para treinar com os meus alunos a interpretação comunitária. É um site da Universidade de Vigo, que é uma cidade na Espanha, e eles têm vários roleplays, que são simulações de situações comunitárias, onde o intérprete pode fazer o treinamento com essas situações. É bem legal. A gente pode pegar uma interpretação social dessas, aí eu precisaria aqui de uma pessoa para ler o inglês e outra para ler o espanhol. E aí, alguém que faz os 2 idiomas, tipo a Christy, é a voluntária para fazer a interpretação das 2 pessoas. Você pode, Christy? Tem um documento que abre logo embaixo. É o documento do quadro. Clique aqui. Não, esse é o 2. Acho que abriu o 2. Mais pra cima. Aqui. Pronto, achei. Show. Olha, tem uma duração curta, mas depende de cada um de vocês, a leitura de vocês. Aí vai ser o seguinte: um vai ler em espanhol e outro em inglês. Então, vocês... Então, quem é que fala espanhol, quem é que fala inglês? Então, pronto. Então, uma nota dos 2. Isso. Vou fazer para qual idioma você quer? Você vai fazer para o português os 2. Porque como aqui ele só tem o roleplay
de inglês, espanhol, espanhol, inglês, se você quiser fazer do espanhol para inglês, inglês, pode ser também, né? Você faz, então tá tudo certo. Não, não tem problema, não tem problema. Então faz o seguinte, quando um falar espanhol, você vai falar para inglês. Mas aqui tem poliglotas que também. Mas não tem problema não. O importante é eles verem a dinâmica de ter um intérprete. Aí eu vou te dar o microfone para você falar. Eu também preciso, na verdade, do microfone dos meninos. Que aí cada um vai falar no seu ritmo. O contexto é o seguinte, a Yara é uma imigrante brasileira nos Estados Unidos e a Teresa vai ajudar ela a se legalizar na universidade. Só que eles falam que é brasileira e ela vai falar espanhol. Então, assim, releva. Mas, tipo assim, a Espanha é ótimo porque eles fazem uns contextos assim que não é verdade. Mas peraí, vai aparecer. Aí é o seguinte, só para vocês entenderem. Quando os dois são mulheres, então esquece, não tem problema. Não tem problema, é só um roleplay. E aí você vai ser quem? Quem que você vai ser? Você vai ser a Teresa em inglês? Porque a Teresa tá em inglês. Não, a Teresa tá em espanhol. Ah, tá, em espanhol, verdade. Isso. E a Yara em inglês, isso mesmo. Quando você falar, você espera um pouquinho, antes de você começar a falar em seguida dela, espera para ela poder interpretar. Porque ela vai falar, aí ela vai dar a pausa. Quando ela der a pausa, você não pode olhar o que tá aqui. Ah, não pode olhar. Então você vem pro meu lado aqui. Você vai fazer a interpretação aqui. Ah, é muito fácil ler tudo, né? É porque ele lê não pode. Essa é a ideia. Então tá bom. Então você começa, lembra sempre de pausar antes para a intérprete poder fazer, e depois o outro fala e aí ela interpreta novamente para o outro idioma. Só para ter um exemplo. ¿Puede empezar? Buenos días, Yara. Mi nombre es Teresa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yara? Mas aí você. Hi, Teresa. How you feel? How you doing today? Yeah. Good morning, Teresa, right? Yeah. Good morning, Teresa. I'm good. And you? I'm good. Thank you. Sorry. Aí Mi nombre es Teresa. Não. No. She. Não, passa essa. Aí você vai passar. Hola, yo soy Teresa. ¿Qué tal? Me alegro. Como sabes, trabajo en la Cruz Roja. Estoy aquí para ayudarte. Sé que eres brasileña, pero necesito conocer más en profundidad tu historia. So, hello. I work for the Red Cross and I know you from Brazil, but I need to know more about your story. Of course. When I was 1 year old, my mom carried me in her arms and started out for the United States. She carried a backpack filled with necessities, a pair of jeans, money, and food. Cuando estaba pequeña, muy pequeña, mi mamá vino a los Estados Unidos y solamente tenía una mochila con las cosas más esenciales, un par de jeans y algunas cosas esenciales para nuestra sobrevivencia. Qué valiente tu madre. She was so courageous. Others told her I would die, to leave me behind, and that we would both die for her foolishness. For each grown man die on the journey, we will have the same bad luck. Un hombre murió en el camino. Y si no fuera por ella, nosotros, por su locura, nosotros también hubiésemos muerto en el camino. ¿Qué pasó cuando llegaste? What happened when you arrived? We arrived in Texas, where my dad picked us up. He was already here with a green card. Cuando llegamos a Texas, mi papá ya estaba aquí y nos buscó y él ya tenía un green card. Por fin, una familia unida. ¿Cómo fue la situación? I'm so happy you could reunite with your family. How was the situation? It was awful. My daddy used to come home with sometimes two prostitutes, and he used it to beat my mom if she wasn't polite to them. So she divorced him. Fue terrible, realmente terrible.
Mi papá venía a casa con dos prostitutas y a veces le golpeaba a mi mamá si ella no era gentil con ella. Entonces ella terminó divorciándose. Entonces, ¿vives tú sola con tu madre? So do you live alone with your mom? Oh no, she married an American man who really acted like he loved me, and he spent a lot of time joking around with me before they got married. As soon as they did, they sent me back to Brazil. I was 16 by then. No, bueno, la historia no se termina ahí. La verdad es que mi mamá se casó con un americano y al principio él me trataba muy bien, pero después las cosas no fueron como deberían ir y resultó que yo regresé a Brasil, ellos me mandaron a Brasil y para entonces yo tenía 17 años. ¿Y cuándo volviste a los Estados Unidos? And when did you come back to the States? I came back here with no visa, just a clean police record and a passport. I have no rights, living again with an unfriendly stepfather and a verbally abusive mother. Bueno, la verdad no tengo nada, solamente tengo mi reporte policial limpio, estoy limpia en todo, pero vivo con un padre abusivo y con una madre que también está en la misma situación. ¿Qué sientes cuando te digo Estados Unidos? What do you feel when I tell the United States of America? Eu só coloquei a Christy para fazer porque ela já faz interpretação e ela é minha aluna, então, só para mostrar para vocês como é que é. Mas essa interpretação consecutiva comunitária, ela passa por contextos bem delicados, como vocês podem ver nessa situação e várias outras situações que a gente vive. Então, várias vezes falam palavrões ou falam várias coisas que você, assim, naturalmente não se sentiria tão confortável falando. Mas não se pode omitir a história da pessoa porque você não se sente confortável com o que está sendo dito. Então, eu acho muito legal essa experiência de trabalhar com a comunitária, porque você ajuda pessoas de verdade e é uma situação que não é só uma palestra de um assunto legal que você está aprendendo, né? Você também está realmente ajudando as pessoas a saírem de uma situação de vulnerabilidade e tudo mais. Eu também queria fazer um pequeno teste com vocês com alguns símbolos da consecutiva longa, se der tempo, em 5 minutinhos. É? Então, eu não sei se todo mundo tem um papel para anotar. Sim. Eu vou mostrar como é que é aqui. Ah, eu acho que sim, mas vai ter no papel. Bem preparado, né? Não é a luz dela. Eu queria que vocês fizessem o seguinte: a gente vai fazer um ditado de 10 símbolos que a gente vai criar juntos. Cada um vai criar o seu. E aí eu vou mostrar quais que eu criei, para vocês verem como que... talvez eu vou ter que escrever nesse negocinho do Zoom, porque eu acho que aqui vocês não vão conseguir ver e o pessoal online não vai conseguir ver. Então, talvez eu tenha que usar ali. Só vou escolher alguns símbolos para a gente criar junto. Na consecutiva com notas, a gente não escreve palavras, apenas palavras no nosso papel. A gente escreve esses tipos de símbolos aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, tem uns desenhozinhos na esquerda. Mas eu vou desenhar depois que a gente terminar de fazer o ditado quais que foram os meus símbolos. Eles ajudam muito a você ter um relance no papel e já saber qual que é aquela ideia. Por exemplo, a primeira palavra que eu gostaria que vocês desenhassem aí é casa. Casa, lar, tudo isso é uma ideia. Então, você tem que ter um mesmo símbolo para lembrar de todas essas ideias. Cabana, casa, lar. Desenhem aí o primeiro que é lar, casa, cabana. Essa é a primeira palavra, a primeira ideia.
A segunda ideia, aí vocês podem escrever só de 1 a 10, tá? Não escrevam a palavra na frente. Aí, o que vocês, por isso que são várias palavras, porque na verdade uma ideia podem ser vários conceitos. Como eu falei, pode ser casa, cabana, lar. Então não escrevam na frente o nome, tá? Só escrevam o símbolo. Só desenhem o símbolo. A segunda palavra ou a segunda ideia seria fácil. É um pouco mais abstrato, sempre a gente tem mais dificuldade. Mas vocês vão ver quais são a forma que eu consigo resolver isso. Eu vou mostrar para vocês. A terceira é difícil. A quarta é abrir. A quinta é fechar. A sexta é país. País, nação, cidade-estado. A gente está em qual? A sétima é rápido. A oitava é devagar. A nona é receber. E a décima e última, pessoa. Pessoa, cidadão, ser humano, enfim, todas essas ideias. Bolinha e perninha. Eu vou tentar desenhar no papel para ver se fica grande o suficiente para vocês verem. Você quer tentar desenhar aqui? Aqui dá certo. É, por aqui Porque aqui vai ficar. Não sei se. aparece por aí. Aparece também, né? Aparece. Mas deixa eu ver. Vê se aparece para vocês se eu escrever aqui no papel. Tá. Vocês lembram qual que é a primeira ideia? Casa. Casa, lar. Olha, o meu símbolo para isso, e eu aposto que vários de vocês desenharam, vamos ver se eu consigo adivinhar. É uma casinha com toda completa, né? Tipo assim, desenhou o telhadinho, aí fez uma perspectiva assim, aí levantou, colocou uma janelinha, colocou uma porta, colocou ela completa. Não. Como é que vocês fizeram? Só a estrutura assim? Não, sim, uma das opções. Essa opção é a mais rápida de se desenhar no caderno. Então, uma das regras da criação dos símbolos da consecutiva é quanto menos, melhor. Menos traços, mais rápido de escrever. E rapidamente você visualiza uma cabana, uma estrutura qualquer. E o que é legal dessa daqui é que você pode usar ela para simbolizar também instituição, qualquer tipo de instituição. Então, se você, por exemplo, está no Congresso fazendo um evento e aí tem uma pessoa representante do Ministério do Meio Ambiente, ao invés de você só escrever MMA e achar que é uma luta,
você coloca isso aqui e embaixo escreve a sigla. E aí você sabe que é a instituição e que não é a luta. Então, tudo que estiver debaixo dessa casinha sempre vai ser uma instituição. Pode ser o hospital, pode ser igreja, pode ser qualquer coisa, e você coloca só a inicial embaixo dessa casinha. Então, o símbolo ele tem que ser versátil, um símbolo tem que ser utilizável para várias coisas, e não só para um conceito específico, porque se você desenha a casinha completa, é a casinha, não é nenhuma outra coisa. Não tem como nem ela ser outras coisas, né? Porque ela é difícil de desenhar. Você desenha, acho que uns 10 traços para terminar a casinha. Se você colocar chaminé, fumacinha saindo, várias coisas assim, aí demora eternamente. Então, o papel que eu estou usando aqui para vocês, vocês estão vendo, não tem linha, não tem nada. E eu não escrevo desse tamanho quando eu estou fazendo uma interpretação, obviamente, mas a regra do caderninho de interpretação é que ele tem que ter espiral na parte de cima e não na lateral, como um caderno comum, porque é cientificamente comprovado pelos intérpretes que você passa melhor a página de baixo para cima do que da lateral para, tipo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Né? E aí, o que acontece quando você passa de baixo para cima? Você vai para a próxima página, passando essa página aqui não escrevendo nada. Não escreve nada do lado de trás. Você vai só numa direção até terminar o seu caderninho, depois vira ele ao contrário e começa ele ao contrário. Então, na hora de fazer a consecutiva, a gente vai escrevendo e vai passando de papel assim. Vai passando até terminar o caderno. E se a gente ainda quiser acrescentar o cheat sheet, que é tipo a colinha daquele evento, a gente pode ir na última folha do caderno, dobrar ela com aquela orelhinha de fazer origami, que a gente pega uma folha, não sei se vocês já fizeram origami antes, mas enfim, quando a gente pega uma folha, dobra ela assim, no meio assim, faz um triângulozinho, você pode cortar essa lateralzinha aqui e ela fica o quadradinho perfeito para você fazer origami, mas sem fazer isso, não é essa a intenção, só dobrando ela e deixando essa abinha na lateral, você consegue ter um espaço hábil para você escrever todas as siglas e coisas que você vai usar naquele evento. E se isso aqui não for suficiente, você faz uma outra abinha para o outro lado, e aí você desenha desse lado também quais são as siglas e as palavras mais importantes daquele evento naquele momento. Qual era a segunda ideia que eu passei para vocês aí? Fácil. Como é que vocês desenharam o fácil de vocês? Círculo, mãozinha. Alguém fez alguma seta? O pessoal adora fazer seta para qualquer símbolo. Já lembrem do rei da seta. Procurem matar o rei da seta. Porque a gente, depois que começa a fazer seta, é uma loucura. Tudo vira seta. A gente não sabe mais o que é seta, para cá, para lá. E a gente fica assim, lendo nosso caderno, falando assim, meu Deus, essa seta era para quê mesmo? Não sei, né? Então, o melhor, assim, para mim, o que funciona para fácil, e não tem regra em relação a qual que é melhor, qual que é pior, o que funciona para você é o símbolo que você vai usar. E tem que ser aquele que você acha mais fácil de lembrar depois. Se você olhar para o seu símbolo e falar, nossa, não entendi o que significa ele, é porque ele não está bom ainda o suficiente. Então, para mim, fácil é a abreviação do inglês só é Z. Basicamente isso. Foi a forma mais fácil que eu encontrei de escrever fácil no caderninho. E a próxima é difícil, né? E como é que é difícil? Não é fácil. Então, quando você cria um símbolo para uma coisa que vai ter uma coisa oposta depois, basta riscar um dos símbolos, não precisa criar dois símbolos. O símbolo do difícil e o símbolo do fácil. Você cria um deles e risca ele para ser o oposto daquilo. O quarto é o quarto já, né? Aberto. O aberto é o seguinte, vê se vocês entendem a minha lógica. Eu não sei se vocês pensaram em alguma coisa aí no aberto de vocês. Como é que vocês pensaram? Uma porta se abrindo. Vocês desenharam a porta abrindo. Legal. Duas linhas. Tá.
Bolinha vazia. Não sei se a gente lembra que é aberto isso, né? Ó, uma das coisas que as pessoas fazem, que acontece às vezes no aberto, é fazer tipo assim, tá aberto a tampa da caixa, por exemplo. Eu aprendi num curso, num desses cursos de consecutiva que eu fiz, porque eu virei rata de curso de consecutiva depois que eu entrei no mercado, porque eu sentia falta disso, porque eu só via a simultânea sendo ensinada e não via a consecutiva em lugar nenhum. Então, eu fiquei procurando onde não tinha e encontrei algumas coisinhas, relíquias, assim, workshop de fim de semana. E um deles foi o John Ellis, um professor da Alumni, que me ensinou um símbolo que eu achei fantástico. Que é o seguinte, é como se fosse quanto menos traços, melhor, né? Então, ele fez assim, tipo, como se você fosse fazer um triângulo, só que a perninha do triângulo, ao invés de estar fechando, indo até a ponta aqui para fechar o triângulo, ela saiu do triângulo. Então, isso é saindo. Ou, tipo, abrindo, né? E aí, quando você quer fechar, você pega o mesmo triângulo, só que a setinha voltando. Então, está fechando o triângulo, abrindo o triângulo. Então, abrindo, fechando, aberto, fechado. Então, para mim, funcionou esse símbolo. Mas existem vários exemplos na internet. Tem até um site que tem vários exemplos de símbolos. Se você colocar o nome da palavra que você está buscando ou da ideia que você está buscando, tem um site que tem vários símbolos que eu depois posso compartilhar com vocês. Qual que é o próximo oposto que eu coloquei? Eu não sei se foi o oposto próximo. Foi país antes de rápido? Foi. Ah, tá. País é o seguinte, o que vocês colocaram aí no de vocês? Um globo. Um globo. Do Brasil. Aí desenhou a bandeira inteira. Sim, o mapinha. Também é uma ideia. Tem gente que desenha o mapinha do Brasil, só que pode confundir com América do Sul, por exemplo. É um parecido, né? E também é difícil de você, na rapidez, desenhar a bandeira ou desenhar o mapa do Brasil sem ficar uma coisa bem esdrúxula, assim. Porque é muito rápido. Então, o que eu achei melhor para desenhar país é basicamente só o traço da bandeira, sem colocar nada dentro. Porque qualquer coisa que você colocar aqui dentro vai ser qualquer país. Então, se você quer Brasil, você coloca BR. Se você quer Estados Unidos, você só vai colocando as siglas aqui dentro e facilita muito. E qualquer coisa que pertença ao país, você coloca dentro do quadrado ou dentro do retângulo. Se for um cidadão, você coloca a pessoa, que foi o último símbolo, dentro desse país. Então, várias coisas você tem que associar uma com a outra para poder ficar mais fácil. O próximo símbolo que vocês anotaram é o rápido. O rápido é o mais legal. Como é que vocês fizeram o rápido? Tipo uma seta ou um flash, um raio, né? Quê? Ah, sim, aquela setinha do avanço. Só a parte final da seta, né? Legal. Ó, o rápido que eu fiz, eu não sei se, assim, os meus alunos podem dizer o que é, mas, basicamente, o que vocês veem aqui? Risco. É tipo uma montanha com um negócio novo no final. Sim. Mas isso nada mais é do que um velocímetro do carro. Então, se está marcando no final, é porque é rápido. E aqui é o devagar. Então, isso aqui, para mim, foi assim, eureka. Nunca mais esqueci esse símbolo. E próximo símbolo que eu marquei para vocês. Receber. Receber. Receber é assim. O que vocês fizeram aí de vocês? Uma bolinha dando a mão para outra. Uma mão dando a mão para outra. A bolinha dando um traço. Olha, esse meu símbolo aqui, ele é meio engraçado, porque assim, é como se fossem dois braços levantados, fazendo assim, entendeu? Tipo assim, mas só que estilizado só no traço. Então, assim é receber e para baixo é dar. Tipo, dar, receber. Então, é isso. Nessa estrutura de menos é mais,
muita coisa fica parecendo bonequinho de palito, né, nos meus traços. E o último é o Pessoa. Então, o Pessoa, eu fiz durante um tempo também a japonês. E aí, eles têm um ideograma para a pessoa, que eu acho fantástico, porque dá para usar para tanta coisa. Que é assim, eu mudei um pouquinho, o ideograma não é exatamente dessa forma, mas isso seria pessoa. E aí, o que que acontece com essa pessoa aqui? Se você quiser um jovenzinho, aí você quer um menino, aí você faz uma cabecinha com boneco. Se você quer uma menina, aí você faz aquela mesma cabecinha com uma Maria Chiquinha. Aí, se você quer mulher, aí você faz o símbolo de mulher. Quer homem, faz o símbolo de homem. Quer velhinho, vou mostrar para vocês o meu idoso. O meu idoso, ele tá bem triste. Aí ele fica com a cabecinha assim, quando é só idoso, no geral. Aí, se for idosa, aí você coloca o símbolozinho de feminino. Então, ele tá curvadinho. Então, ele pode ser usado de tantas formas e é tão rápido de desenhar que ficou um desses símbolos assim universais que serve para tudo. Aí, por exemplo, se você está falando que esses símbolos aqui são só a raiz da palavra, se você quiser acrescentar prefixo e sufixo, tem várias formas de você fazer isso. Assim, você pode colocar um des, por exemplo, você cria um símbolo para emprego e aí você só coloca des de um lado para dizer que é desempregado. E aí depois, se você quer diferenciar uma raiz de uma palavra, por exemplo, pode ser produção, produtor, produzindo, pode ser várias coisas esse final da palavra. Então vocês podem criar também, se vocês não tiverem interesse em ficar criando símbolos, uma forma também é fazer abreviações. E a regra da abreviação é só que ela não se confunda com outras palavras. Então, você tem que terminar e colocar em cima da palavra ou embaixo esse finalzinho da palavra. Você pode só colocar prod, aí só topo lá em cima. São. Então, e se você não quiser escrever esse símbolo completo, o são completo, você tem o recurso da taquigrafia. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui só rapidinho. Eu tenho uma tabelinha de alguns símbolos que eu estudei na taquigrafia que me ajudam a terminar a palavra. São todos esses finais de palavras, prefixos e sufixos, tem uma tabelinha com todos eles. E aí é só um tracinho. E aí facilita muito, porque aí você consegue escrever mais rápido essas abreviações de um lado e do outro da palavra. Mas isso é só para vocês terem uma noção de como funciona a consecutiva. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se alguém tem alguma pergunta, também está no final do dia, não precisa. Mas é. Temos tempo para uma pergunta sintética ou duas. Vamos ter perguntas. Eu tenho uma pergunta talvez um pouco boa, mas você realmente ganha muito tempo fazendo isso? Você sente a diferença entre usando os símbolos e não usando? Sim, sim. Quando eu comecei a fazer a consecutiva, eu escrevia palavras, né? Eu ia escrevendo as palavras, mas não dava tempo de escrever tudo. Então ficava um bando de garrancho assim no meu papel e eu às vezes não identificava o que eu tinha escrito ali. E o símbolo ele me ajudou muito assim ser mais rápida, mais objetiva na hora de escrever e na simultânea ele acabou também me ajudando a pensar mais rápido nas soluções da interpretação. Então, a consecutiva te ajuda também a ser mais sintético até na hora de fazer a simultânea. Ok, e para decorar, tipo, você não demora mais tempo? Para decorar, você pode fazer o seguinte, tem uma última página aqui do caderninho aqui que eu faço, eu pego um bando de canetinhas coloridas e aí eu vou
fazendo que nem na escola, que a gente coloca a mesma palavra várias vezes em várias páginas e vai escrevendo várias vezes, que nem aqueles castigos de escola, é a melhor forma de você decorar. Porque é decoreba mesmo, não tem jeito. Então, escreve o símbolo várias vezes até ele ficar na sua cabeça. Se precisar de 10 páginas repetindo o mesmo símbolo em todas as linhas várias vezes, faça. Mas é só um decoreba. Depois que você criou o símbolo, ele fez sentido para você, você quer ficar com ele, aí você escreve ele várias vezes até ele ficar na sua memória. É, basicamente. Oi, Raquel, parabéns. Adorei, porque eu acho difícil você tudo, apesar de trabalhar no setor médico, né? E comentário também. Legal, né? Com imigrantes e tal. Mas, assim, quando eu já fiz alguns testes, e é impressionante, porque eu, por exemplo, que a colega, né, teve uma hora que ela disse, o marido batia na minha mãe, o pai batia na minha mãe. Ela não disse, como você falou da febre, né? Assim, você não fala uma palavra. Isso, eu fico, para mim, assim, uma loucura, porque às vezes, não, claro que você precisa, né, você não pode não dizer o nome do remédio, do diagnóstico, né, de um órgão, mas às vezes tem uma ou duas palavras que, né, eventualmente você não diz, porque, né, a memória não captou, você conseguiu anotar, enfim, mesmo que seja tudo. Sim. Então, para mim, isso é uma questão, porque às vezes eu já fiquei numa saia justa num teste por causa disso, né? Porque eu não lembrava de todas as palavras. Né? A ideia central, sim, né? Mas, e uma ou duas palavras que não sabe, mas tinha que ser exatamente o que a pessoa acha dito. Senão, não dava, entendeu? Deu o mínimo. A consecutiva comunitária, ela tem essa questão mesmo, mas o legal da consecutiva comunitária é que você pode pedir para repetir. Por exemplo, o que não acontece na simultânea. Você não tem como pedir para voltar o discurso para você começar de novo. Mas na consecutiva você tem essa proximidade. Você pode pedir para o médico repetir novamente, ou se a pessoa falou bem embolado, você tem que repetir, pedir para ela repetir, porque você tem que ser mais fiel e mais literal na consecutiva comunitária, por questões mesmo de se tratar de coisa bem delicada, né? Que é o contexto médico, o contexto legal. Então, aqui, aquele roleplay que eu fiz com os meninos foi só para mostrar mais ou menos como que é a dinâmica, mas não necessariamente eu estava preocupada dela ser preciosista e falar todas as coisas, só queria mostrar mesmo como que era uma comunitária na vida real, assim. Não sei se tem mais alguém que quer falar, só para fazer um comentário. Raquel falou que hoje, assim, você lembra, né, Raquel, que acompanhou o início da minha trajetória, me deu bastante sentido, inclusive, para virar intérprete simultâneo. Tivemos a oportunidade de concabinarmos. E eu vou dizer para vocês, nesse último projeto que eu fiz de interpretação, que na sua maioria foi consecutiva, acontece uma coisa interessante. Eu não sei se eu faço só um comentário ou se eu até te lancei isso com uma pergunta, assim, Raquel, porque tem cliente que não acostuma com a simultânea sussurrada. Por exemplo, você está no contexto, você tem que fazer simultâneo, o cliente não dispõe de orçamento para poder alugar equipamento, né? E o cliente, às vezes, não acostuma. Por exemplo, quando eu começava a fazer a simultâneo sussurrado, eu estou ouvindo duas vozes, não, aí é consecutiva. Aí o que acontece? Aí existem vários fatores também, né, de dificuldade. Por exemplo, às vezes ele fala e ele esquece completamente de você, porque eles não estão acostumados a fazer a consecutiva. Eu falo que é church style, né? Você está na igreja, o orador, o pregador fala e a outra pessoa fala, mais curtinho, né? Eles não estão acostumados. Aí o que eu faço? Normalmente você mesmo que atravessa um pouco a pessoa. Parece que é um pouco mal educado, mas eu não sei o que você faz quando você tem essas situações, né? Porque, por exemplo, o cliente não acostuma com a simultânea, sussurrada, você tem que partir para a consecutiva. Ele parte para a consecutiva, ele esquece que você tem que, sabe? Ele esquece que você tem que fazer a, a consecutiva de fato, né? Aí ele esquece que você está ali porque ele não tem costume de ter alguém interpretando ele. Então foi bem o que eu passei, né?
E aí uma outra questão que eu tive também foi assim, bom, teve uma reunião que foi consecutiva, mas a questão de tomada de nota teria me ajudado bastante, porque às vezes o pessoal não para mesmo, eles falam, né? Aí eu fiz as tomadas de notas só um comentário agora, as mais malucas possíveis, assim. Mas na hora que eu olhei para aqueles papéis, eu falei, meu Deus, né? Enfim, era só dizer que isso aqui é útil, tá? A gente pensa que a tomada de nota ela não acontece, mas eu passei por uma situação que era assim, dois franceses do meu lado eu fazia a sussurrada, que já era outro projeto, ok. Aí eles faziam, sei lá, francês, eu tinha que jogar português, não tinha equipamento. Aí era consecutivo, eu fazia as duas, né? Em uma direção era sussurrada simultânea, para o estrangeiro, e depois para o português, tinha que fazer a consecutiva. Sim, para mim já Só aconteceu para também. compartilhar um pouquinho da experiência. Então tem isso também, assim, não adianta correr da consecutiva, porque ela nunca vai sumir. É uma modalidade que vai ser útil não só para você atender o cliente em todas as modalidades que ele te pedir e não sair correndo falando que você não sabe fazer, porque isso dá uma insegurança muito grande no cliente, que ele quer que você saiba fazer tudo. Então, nunca falem que você não vai fazer, porque ou recomendem alguém que faça, se você não for fazer, mas nunca fala que você não vai fazer, porque isso pega muito mal. Então, eu vejo assim, por exemplo, na Europa é bem comum os intérpretes fazem 2 anos de formação de consecutiva antes de ir para simultânea. E aqui é só simultânea, só que a gente sai perdendo, porque quando pedem, a gente sai correndo porque a gente não sabe fazer. Então, tem que fazer, não tem jeito, assim, e faz total diferença mesmo. Ajuda muito na gente. E quem tem muito medo no início, se o contexto permitir, existe um aplicativo que facilita muito a nossa vida, que se chama LiveScribe. Tem um que se chama LiveScribe, tem outro que se chama Transcribe, e tem outro que se chama os aplicativos de transcrição. Você baixa no seu celular, deixa ele ligado, ele vai transcrever tudo que o cara está falando, mas não vai sair totalmente certo. Vão ter palavras e lacunas ali no meio da transcrição. E com a ajuda das suas notas e com esse aplicativo do seu lado, você preenche as lacunas que estavam faltando. Então, isso ajuda muito. Se você puder ter o seu celular do seu lado, junto com as notas, complementa muito. Então, a tecnologia veio para ajudar bastante. Eu tenho uma caneta também que faz isso, e eu trouxe ela aí também. Se vocês quiserem ver depois, eu mostro. É isso. Calma. Então, pessoal, obrigado aí pela presença e amanhã tem mais.